Fica comigo depois da vinheta que eu vou provar para vocês que decisões equivocadas só podem dar merda. Saudações, amigos da Liga do Bem, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Tiano do Baú e hoje eu vou mostrar para vocês este livro aqui. 22 Dias de David Downing. Esse livro, embora ele seja escrito de uma forma de romance, ele relata o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial nos 22 dias que durou a expedição Kido Butai. Para quem não sabe, foi a missão enviada pelo Império Japonês para bombardear Pearl Harbor. Os japoneses fizeram isso com o intuito de tentar criar uma ferramenta de barganha com o governo americano. A guerra já estava comendo, né, na Europa, e na Ásia ainda não, mas o Império Japonês estava em franca expansão, territórios para a Coreia, para a China, para a Indonésia, para a Polinésia, para aqueles pedacinhos tudo ali. E até esse momento, os Estados Unidos ainda não tinham entrado militarmente na guerra. Eles estavam apenas tentando resolver as demandas por meio diplomático. E uma das coisas que o governo americano estava fazendo era um embargo contra o Japão. E o Japão, como todo mundo sabe, é um país que não tem recursos naturais. E um dos motivos que eles fizeram a Segunda Guerra Mundial foi justamente para poder conseguir territórios onde eles tivessem recursos naturais, matérias-primas para a sua máquina de guerra e também para a sua indústria, né? Como petróleo, minério de ferro, esse tipo de coisa. E os Estados Unidos, então, começou a promover um embargo econômico contra o Império Japonês, justamente para frear a máquina de guerra japonesa. Com medo de partir para uma guerra franca e aberta contra os Estados Unidos e querendo criar uma ferramenta de barganha e tentando mostrar força, eles partem com essa expedição, aqui do Butai, bombardeiam Pearl Harbor, criam uma baixa considerável na marinha americana no Pacífico, e eles imaginavam que com isso estariam criando uma ferramenta de barganha com os americanos, falando, ó, nós somos fortão também, nós não é tão pouca bosta quanto vocês estão imaginando, não. Se vocês não quebrarem esse embargo aí, a gente vai começar uma guerra franca. Mas era basicamente, para falar a verdade, era isso que os Estados Unidos estavam querendo, entrar na guerra. E então eles acabaram chamando os americanos para treta, e aí a gente sabe o que aconteceu na história, né? O que acabou acontecendo com o Japão. Mas esse livro também, ele não relata apenas a expedição daqui do Butai, também fala das questões diplomáticas, dos engodos diplomáticos e de espionagem que aconteceram durante esse movimento, e também relata a guerra na Europa, porque todo mundo sabe, a Segunda Guerra Mundial ela também aconteceu na Europa, na frente europeia. E nesse momento que está tendo essa expedição aqui do Butai, é quando os soviéticos começam a virar o jogo contra os alemães, porque a Alemanha estava em franco avanço para o leste, com o intuito de dominar o Império Soviético, e eles estavam pretendendo, em poucas semanas, conquistarem Moscou. Só que aí os soviéticos, mostrando um espírito de coletividade e de sacrifício absurdo, conseguiram frear os avanços alemães, e aliados ao inverno, que talvez tenha sido um dos invernos mais rigorosos da história, eles conseguiram reverter o jogo, forçando os alemães recuarem, e aí também com os ataques aliados vindos do Ocidente, eles conseguiram no final de lá, nos idos de 1945, prensar o Império Alemão para dentro de Berlim. Também ele vai relatar também a Operação Crusade, que foi uma operação movida pelo exército britânico com o intuito de liberar o Mediterrâneo para os aliados. Por quê? A Itália tinha conquistado o norte da África. Então, com isso, com o norte da África e a Itália, eles tinham fechado as rotas do Mediterrâneo para os navios aliados, para a marinha aliada. Então, era a única forma de abrir caminho seria reconquistando o norte da África. E aí você vai ver que quem for ler, né, lógico, vai ver que foi numa puta jogada de sorte que os ingleses conseguiram reverter esse jogo contra os italianos e conseguiram reconquistar o norte da África. É um livro bem legal, bem gostoso mesmo de ler. Foi mais um presente que eu ganhei da minha amada noiva, Luana, que até quando me deu, fez essa linda dedicatória para mim aqui. Mas assim, o livro, pelo menos essa versão que o David Downing relata, os italianos, os alemães e os japoneses, quando começaram suas operações de guerra, eles não pensaram numa única coisa, que parece uma coisa básica, mas que numa guerra é importante. Nas linhas de suprimento e na manutenção das tropas no campo de batalha, porque afinal de contas nós estamos falando de soldados, mas estamos falando de seres humanos que precisam
comer, que precisam dormir, que precisam se vestir, que precisam de um monte de coisas. Coisas essas que o exército alemão, o exército italiano, o exército japonês começaram a não suprir para suas tropas. E aí, com isso, principalmente os alemães, os soldados alemães ficaram na frente soviética com a moral muito baixa, que também acabou facilitando o trampo dos soviéticos. E também o que acabou acontecendo no norte da África também com as tropas italianas. Gente, é um negócio muito louco. A Segunda Guerra Mundial é um período histórico que eu gosto muito de ler, de comentar. Não é o primeiro e não vai ser o último livro que eu vou trazer para vocês aqui tratando desse período da Segunda Guerra Mundial. Esse livro, ele tem, tirando referências bibliográficas, né? Porque livros de história, você sabe, eles têm referências bibliográficas. Tem 365 páginas. É uma leitura bem interessante, porque a forma como o David Downing escreveu, ele vai colocando na forma de um diário, então ele relata tudo o que aconteceu nos 3 frontes da guerra, em tal data. Então, ou seja, o livro tem 22 capítulos, ele vai contando o que vai acontecer em cada capítulo até culminando com o ataque a Pearl Harbor. Eu gostei bastante de ler esse livro, foi um livro que eu não demorei muito tempo para ler, acho que eu levei 2 semanas, se não muito, mas é porque eu peguei uns dias meio atabalhoados, mas porque eu estava com bastante serviço no escritório. Mas se eu tivesse pego num período de férias, por exemplo, eu teria matado em 1 semana, no máximo 10 dias aí, porque eu adorei ler esse livro. E eu imagino que quem for lê-lo também vai gostar. É isso aí. Como eu disse para vocês, né? 22 dias, David Downing, editado no Brasil pela editora Objetiva. É mais um livro de história que o Tiano traz aqui no baú. E se você gostou, quer que eu continue fazendo essas resenhas aqui, por favor, favoritem e se inscrevam no canal, porque toda semana eu vou estar sempre trazendo um livro novo para vocês. E também compartilhem nas redes sociais aí com seus amigos, com seus familiares que gostam de literatura, que gostam de bons livros, compartilhem os vídeos, comentem aí o que vocês estão achando, o que a gente precisa, o que eu preciso melhorar aí, porque afinal de contas eu estou começando com essa carreira de vlogger agora. E peço aí a ajuda de vocês também para eu estar melhorando cada vez mais o meu trabalho aqui. É isso, fiquem com Deus, até a próxima aí, tchau!